Oi pra você que escolheu me assistir, muito obrigada por estar aqui. Pra você que ainda não me conhece, eu sou a Fê. Eu falo sobre autoconhecimento por aqui no YouTube, porque eu acredito que a gente não deve descansar de se conhecer e que não devemos morrer com defeitos que faz a nossa vida ser mais pesada do que deveria. Dessa vez, num cenário totalmente diferente, eu costumo gravar na sala da minha casa, mas como é feriado hoje, no caso o dia que eu tô gravando, e eu não tô em casa, eu falei assim, não vou deixar de gravar não. Consegui achar um cantinho e bora falar, né? A gente tá no mês dos namorados, e por mais que eu fale bastante sobre autoconhecimento, eu acredito muito que relacionamento em si, amoroso, diria, né? Que tá totalmente ligado a esse tema também. E então eu separei alguns temas pra falar esse mês, eu espero que você goste, inclusive. Hoje eu me relaciono amorosamente há 10 anos. Hoje é o meu marido, mas ele já foi o meu amigo, já foi o meu namorado, já foi o meu noivo. Então eu trouxe baseado em vivências minhas e obviamente que vivências de outras pessoas também, sejam de pessoas que eu converso, histórias que eu ouço, enfim. Então eu juntei todas essas experiências, inclusive a minha, pra trazer os temas que eu vou trazer aqui sobre isso. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que pode ser polêmica se você pensar demais. Só que é uma coisa um pouco óbvia, né? Muitas pessoas esquecem sobre isso. Só que eu acho que é muito importante falar, que é: goste dele, não da ideia que criou dele. A gente tá ouvindo muito por aí sobre você não aceitar qualquer coisa, sobre você ser uma pessoa que se posiciona, etc, etc. E eu concordo com tudo isso. Só que eu vejo muitos relacionamentos acabarem ou minarem porque as pessoas que estão no relacionamento, e aqui especialmente falando da mulher, porque eu sou uma mulher, ela acaba criando uma imagem da pessoa que ela tá, e essa imagem ela não se sustenta por muito tempo, porque você começa a se frustrar da pessoa não ser daquela forma que você gostaria que ela fosse. E aí eu percebo que algumas amam a imagem que criou do parceiro, e não o parceiro de fato, sabe? E assim, venhamos e convenhamos que depois de um monte de filme de romance que a gente já foi bombardeada por aí, e livros também, que eu já li alguns, principalmente quando eu era mais nova, eu percebo que a nossa cabeça ficou um pouco manchada com relação a como as pessoas devem ser, como que o amor deve ser em si. E assim, não adianta, tá? Você sendo mulher, você vai criar expectativa, você sendo mulher, você vai comparar, eu acho que isso nunca vai deixar de existir. Mas como que você coloca um freio nisso para o seu relacionamento não ser um lixo, sabe? Só que tem um cenário bem perigoso com relação a isso que eu tô falando. Porque a gente tende muito a não enxergar os defeitos da pessoa que a gente tá no início. A gente enxerga só as qualidades. E eu acredito que os defeitos, eles devem ser vistos justamente para você olhar, pensar e falar assim: por quanto tempo na minha vida eu consigo conviver com esse defeito que eu tô vendo? O quanto esse defeito é grave, ao meu ver, o quanto esse defeito não tira um valor meu. Muitas fecham os olhos para isso, principalmente no início, e tá errado. Então, quais são os dois cenários que eu vejo? Um casal de jovens, muito jovenzinhos, assim, 16, 17, 18 anos, que começam a namorar, estão apaixonadíssimos, e aí começa a ver um defeito um do outro, porque já dá pra ver em meses, e aí fecha os olhos: não, mas passou, vou colocar embaixo do pano, né? Vai colocando embaixo do pano. E aí o cenário 2, que é esse casal jovenzinho que se casa, eram namorados, mas hoje estão numa posição de casados, e aí estão anos e anos juntos, anos e anos de casados, só que levando com a barriga. Assim, eles até têm momentos felizes, mas se perguntarem pra eles profundamente: vocês são felizes? Eles não conseguem responder. Na verdade, eles não são felizes. Justamente porque o namoro foi levado desse jeito que eu comentei, e aí o casamento é levado como: tenho que ficar aqui, né? Agora já foi. Não, eu não vou generalizar. Eu não acho que isso acontece com todo mundo. Eu vejo esse padrão em boa parte dos relacionamentos que eu assisto. E antes de você achar que, mas a Fernanda tem um relacionamento perfeito, ela sabe se relacionar com perfeição, não pensa isso não, tá bom? Porque justamente eu, por estar falando aqui, estou numa posição em que erro muito, eu já errei muito, né? Mas a diferença é que eu tô tentando acertar. E alguns padrões, principalmente quando você tem um relacionamento mais longo, eles acabam se repetindo, você se cansa, e você fala: isso aqui não pode ficar assim mais, né? Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, meu relacionamento precisa ir pra um outro patamar. E é onde você se muda, o outro também muda, e vocês acabam indo juntos, né, pra um relacionamento mais maduro, mais conservado. O ponto muito principal aqui
é que um relacionamento, ele não deve vir pra te tirar de alguma situação ruim. Por exemplo, é só um relacionamento que é capaz de me tirar da depressão, é só um relacionamento que é capaz de tirar eu aqui dessa casa, que eu não aguento mais morar aqui com os meus pais, então eu quero me casar pra poder sair daqui. É só esse relacionamento que vai me fazer me sentir feliz. Isso acaba não sendo muito saudável, justamente porque um relacionamento, e eu tava falando com o meu terapeuta na sessão, eu gostei muito da forma que ele falou, e é verdade, que é a junção de duas solidões, né? Imagina, duas pessoas solitárias, duas pessoas que são indivíduos, e elas acabam se juntando para um relacionamento, e ali elas vão para um matrimônio, né? E acabam vivendo uma vida juntos, mas são dois indivíduos, né? Então, dois indivíduos diferentes que têm as suas particularidades, que têm suas formas de pensar, de agir, têm os seus jeitos. É claro que a gente vai influenciar o outro de alguma forma, só que ainda assim, eu vou ser um indivíduo. Pensando nessa parte do indivíduo, você vai amar a pessoa que você tá pelo que ela é, pelos gostos que ela tem, pela essência dela. E você não vai querer que ela seja algo que ela não é. Pelo contrário, os defeitos dominantes você vai ajudar, você vai estar ali para auxiliar, e ainda assim é a pessoa que vai decidir ter ou não aqueles defeitos. Mesmo assim, é a pessoa que decide se tem ou não. Mas o que eu tô dizendo aqui é, cada um tem a sua essência de fato. E eu percebo que muitas mulheres, e principalmente mulheres, elas acabam criando um personagem na cabeça delas, e esse personagem ele vai se sustentando por muito tempo, e quando elas percebem que aquilo que elas criaram na cabeça delas não é aquele cara de fato, elas se frustram, e elas acham que eles são maus. E não é, às vezes ele sempre demonstrou que ele tinha aquela essência, mas você fechava os seus olhos pra, sei lá, mostrar pros outros que era tudo diferente, ou então, sei lá, você se comparava muito com os outros e acabou criando na sua cabeça uma coisa que não existe. Eu acho que hoje isso evoluiu ainda mais por conta das redes sociais. Vocês podem ver muitos casais que na vida pessoal têm muitos problemas com intimidade, problemas com relacionamento mesmo, é um relacionamento problemático. Aí você vai abrir o Instagram, tem muitas fotos, muitas declarações, acompanhadas de músicas muito bonitas e fotos de presentes, só que aquilo não condiz com a realidade. Então eu percebo isso, muitas vezes nós mulheres vivemos um relacionamento que não está bom, isso por culpa dos dois, e aí quando você vai lá pra rede social, é o momento de você mostrar aquilo que não existe. Casal perfeito, nossa, como vocês são bonitos, e aquilo ilude a sua cabeça. De fato, você pensa, é verdade, nós somos muito bonitos, a gente não pode acabar, porque olha aqui, nós somos perfeitos um pro outro, né? Olha essa foto, que maravilha. Olha como a gente tá se olhando nessa foto. Só que aquilo não resolve o problema por trás, sabe? Fora que existe essa competição, e falo entre as mulheres porque sou mulher, de você tentar mostrar uma coisa perfeita que não existe. E acaba virando uma competição. Quem tem um relacionamento mais bonito externamente? Quem tem a foto de família mais bonita no Instagram? E, cara, isso é muito perigoso, porque o relacionamento ele precisa ser bonito no íntimo. Isso vai transbordar, é como se fosse algo natural, sabe? E o centro do vídeo é sobre isso. É você criar um personagem da pessoa que você está, né? E você criando esse personagem, você acaba mostrando aquilo que não existe. Não existe mesmo. Aquela pessoa não é assim. Ela não queria se vestir daquela forma. Ela se vestiu porque você mandou, você pediu, sei lá, pra tirar uma foto, que seja. Mas a pessoa não é daquele jeito. A gente acaba matando o nosso parceiro, assim, sabe? Quantos e quantos relacionamentos imaturos que eu já vi, eu também já vivi esse tipo de relacionamento, em que você quer mudar a forma como a pessoa se porta, a forma como a pessoa se veste, a forma como a pessoa pensa na vida. E de novo, é claro que nas coisas boas a gente vai influenciar o outro, assim como eu acredito que o meu marido me influencia muito em muitas coisas, e eu influencio ele em muitas coisas também. A gente precisa ter um limite no sentido de tipo, será que isso que eu quero que ele mude não vai deixar ele de ser quem ele é? Será que eu querendo que ele mude até a forma dele de vestir, de falar, não vai tirar a essência dele, de quem ele é de fato? E aí a gente tem que tomar cuidado, principalmente porque a gente pode começar a amar a pessoa que a gente criou na nossa cabeça, e não a pessoa que a gente conheceu. Então, para uma pessoa que vive há quase 10 anos em um relacionamento, qual que é o maior conselho que eu dou? Ame o seu namorado, ame o seu noivo, ame o seu marido, mas ame pelo que ele é, ame pela essência dele, aquele cara que você conheceu, se ele é engraçadinho, se ele gosta de algumas tatuagens, se ele gosta de se vestir de tal forma, cara, esse é ele. É claro que diante da vida, algumas coisas amadurecem e algumas coisas podem mudar, como o estilo pode mudar, mas isso precisa ser algo que venha dele e não de você, porque você acaba afetando a liberdade do outro.
outro. Aí o outro acaba cedendo pra agradar os seus olhos. E aí, fazendo isso por anos, a pessoa deixa de ser quem ela é. E fica muito perigoso. Porque quando a pessoa acorda, ou você acorda, ou a outra pessoa acorda, esse relacionamento ele pode até mesmo acabar. Ele pode não existir mais. O contrário também pode acontecer. Eu tô falando aqui que a gente não pode sugerir coisas, e eu vou repetir isso quase que o vídeo inteiro, né? Porque às vezes a pessoa pode assistir e falar, mas eu não concordo, porque existe também o contrário. O homem se veste super mal, e aí eu cheguei na vida dele e ele passou a se vestir melhor. E tá, gente, isso pode acontecer, mas ainda assim, quando você vai influenciar o outro dessa forma, ele vai se vestir bem diante da essência dele, diante do que ele gosta, do que os olhos dele gostam. Acaba sendo muito difícil, porque a gente cria um relacionamento totalmente controlador e acaba não percebendo. A gente só percebe quando o outro fica destruído mesmo. Isso acontece também do homem para a mulher. É a junção de duas solidões, não é a junção de, nossa, personalidades serão iguais, porque não vão ser. É totalmente diferente. As pessoas percebem totalmente a diferença entre eu e meu marido. Eu sou uma pessoa muito mais comunicativa, muito mais galera. E por mais que ele seja comunicativo e brincalhão também, ele é muito mais introspectivo que eu. Eu sou uma pessoa muito mais aberta. Eu falo mais sobre os meus sentimentos. Ele não vai falar sobre os sentimentos dele aí à torta à direita. Essa é a essência dele. Ele é assim. Então as diferenças, elas existem. Elas devem se complementar e não deixarem de existir pra ser uma só, sabe? A gente tem que parar de tentar viver um amor sufocante. Um amor que é disfarçado de controle. Hoje eu posso dizer que a cada momento que passa, a cada instante, a cada segundo, eu amo mais o meu marido. Eu amo mais a essência dele. Eu amo mais de ver ele fazendo o que ele gosta de fazer, ele assistindo as coisas que ele gosta de assistir, ele indo aos lugares que ele gosta de ir. E mesmo que eu não goste, né, eu farei um esforço pra estar ali com ele. Cara, é a personalidade dele. Se eu amo, pra mim vai ser uma alegria ver ele fazendo coisas que pra mim nem são importantes se fossem eu fazendo, mas só de ser importante pra ele, de ver ele fazendo, aquilo já enche meu coração de uma forma absurda, assim. E eu percebo que o contrário também acontece, né? O relacionamento, ele vai ficando maduro a ponto disso, de você estar num lugar que, se você tivesse sozinho, você ia ficar, isso aqui pra mim não seria importante, mas, cara, minha esposa tá feliz, ela tá sorrindo, isso aqui faz parte da personalidade dela, ela gosta disso. Então, pra mim é importante, porque eu estou assistindo ela fazendo algo que ela ama. Eu acho que com o passar dos anos, quando você vai ganhando maturidade, você vai amando a pessoa pelo que ela é. E você não tenta criar um personagem daquela pessoa pra caber dentro de uma expectativa sua. E pensando que Deus faz as pessoas com o temperamento delas, com a essência delas. E eu, estando com essa pessoa, tenho o papel de amar. Amar a forma como ela ama, a forma como ela se expressa, a forma como ela demonstra amor. E isso me completa, isso me faz feliz. Porque o outro também tende a fazer o mesmo. Me amar da forma como eu sou, me amar da forma como eu expresso, da forma como eu amo. E estar com aquela pessoa é você estar no seu lar. Uma pessoa totalmente diferente de você, mas é o seu lar. É a pessoa que aceita você do jeito que você é e você aceita ela do jeito que ela é também. Bom, meu vídeo foi esse. Espero que tenha feito sentido pra você. Eu vou trazer outros temas aqui com o Dia dos Namorados, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar. E se você ficou até o fim, coloque um coração vermelho nos comentários. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.